Qual a ideia que a gente tem sobre ética, tá? Então nós vimos aqui a nossa ideia de ética. Ética é uma reflexão, é o estudo da moral, e a moral entra na parte das normas, tá? Então lembra que eu falei para vocês na primeira aula nossa lá da diferença entre ética versus moral? E aí eu falei para você o seguinte: quando falar de norma, regras, estamos falando de ética, de moral. Quando falarmos de estudo, reflexão, aí nós estamos falando de ética. Então, agora, se na sua prova não tiver específico o assunto ética e moral, você não precisa se ater muito a esses conceitos, mas é importante sempre ficar relembrando. Qual é a missão do servidor público, gente? Promover o bem comum. Então, o servidor precisa estar consonante com a ideia de que ele deve, quer e pode. Ser servidor é ter vocação, e ter vocação é querer fazer e poder de forma limitada, e não do jeito que a gente acha que tem que ser feito. A gente é guiado por princípios constitucionais e com a ideia de que não é para o seu benefício próprio, mas para o bem da coletividade. Então, o serviço público é um sacerdócio, né? Então, a gente representa a comunidade perante as outras comunidades. É uma característica do servidor, é uma missão do servidor. O servidor ele também tem que mediar as relações entre os cidadãos e o governo. Por quê? Nós, como policiais principalmente, nós estamos na linha de frente da lidar com o cidadão, de atender o cidadão. Porque a gente tem essa ideia que segurança pública é só combater crime, mas nós estamos ali para atender o cidadão no caso de uma ocorrência, de um auxílio. Então nós estamos sempre ali na linha de frente em apoio ao cidadão. Então essa ideia de servidor público como o mediador das relações entre o governo e o cidadão é muito importante. Por quê? Nós estamos em uma democracia e o cidadão é quem governa. E quem irá mediar o cidadão e o governo são os servidores públicos de todos os poderes. Ou seja, nós temos aqui o governo e o cidadão. E o servidor público, ele fica aqui, ó, no meio, entre o governo e o cidadão. Claro que eu sou um empregado do governo, mas remunerado com os tributos do cidadão. Então eu fico no meio aqui entre o cidadão e o Estado. Além de mediar a relação entre o cidadão e o Estado, eu vou fazer mediação entre os próprios cidadãos. Por exemplo, o Poder Judiciário cumpre bastante papel de mediar as relações entre as pessoas. Por quê? Se eles têm um conflito, cumpre ao Estado, através do serviço público da atividade judicial, mediar a relação dele. O Legislativo, ele vai criar as leis que vão ajudar a mediar essas relações, ok? Então perceba que a missão do servidor público é importante. Por quê? Porque às vezes a gente olha para o cargo e fala, isso aqui é um simples cargo. Isso aqui é só um cargo público, eu só sou um policial militar, um policial civil. Mas você não se atenta que o servidor ele defende o interesse público, ele representa a comunidade e ele possibilita de acesso dessa comunidade a um direito, ok? Por isso que a gente fala que ser servidor público é uma vocação, porque você não está lá apenas para receber uma remuneração, ter um salário, ser servidor público é, acima de tudo, uma vocação, um sacerdócio, né? Porque eu tenho que abrir mão muitas vezes do que eu penso, do que eu entendo. Por exemplo, eu, quando estou imbuído das minhas funções, quando eu estou na minha farda, na minha atividade, eu não tenho partido político, eu não tenho ideia política, eu não tenho ideologia política, eu tenho a minha vocação e a minha atribuição de promover o bem comum. Então eu tenho que me despir de tudo aquilo que eu penso, que eu acredito e defender ali os princípios norteadores da administração pública que vão fazer bem para a coletividade. Tá? Então vamos lá. Qual é a diferença? O que a gente pode pensar aqui? Que a diferença entre ética e moral, no sentido amplo,
mas é necessária a sua aplicação como ética deontológica. Essa ética aqui, lembra que a gente falou de uma ética normativa? Nós falamos da ética normativa. A ética normativa se aplica a grupos, né? E aí nós temos que a ética, como estudo dos princípios e valores morais, caracteriza-se por ser racional, atemporal e transversal, porque ela independe do local. Moral já é uma prática de costumes e valores locais e temporais, está ligada à ideia de hábitos sociais, sejam hábitos micro, pessoais, familiares e religiosos, ou macro, culturais, regionais e sociais. Então, o servidor público, ele tem que fazer a ponte entre essas duas coisas. Porque eu tenho que respeitar a moral vigente, a moral social, tomando muito cuidado, porque algumas provas vão falar que ética no serviço público diz respeito somente à parte da reflexão das leis e o costume deve ser questionados. Isso está errado, tá? Porque tem que ter uma ligação, uma ponte entre a ética e a moral. Porque a moral, ela vai refletir ou ela vai espelhar os valores do indivíduo. Então eu não posso, ela é um reflexo dos valores do indivíduo, né? Então a soma dos meus valores vão formar a minha moral. Eu não posso desprezar nunca o meu elemento moral, tá? Então eu tenho que sempre trabalhar ali com uma ligação entre ética e moral. Por quê? A minha missão não envolve o bem comum, a representação da comunidade, essa comunidade vai acessar direitos, esse direito, então ele estará ligado entre a ética e a moral umbilicalmente. Reparem só, eu sei que a sociedade tem uma moral de... o brasileiro, nós temos uma moral comum, apesar da ética ser universal, a moral é de grupos. E eu não posso dissociar a ética e a moral. A gente tem essa ideia de que a moral tem que ser combatida, que moral é ruim. Não. O que é ruim é aquela moral que impõe regras preconceituosas e etc. Né? Eu não posso trazer o pensamento, por exemplo, de grupos religiosos, seja ele qual for, para dentro da minha análise ética. Mas eu tenho também que respeitar, no exercício da minha função, os valores morais de alguns grupos e eu tenho que fazer sempre essa balança e não deixar de dissociar ética e moral. Então, o servidor público ele tem que sempre analisar isso. Porque se a minha função é fazer o bem comum, eu não posso desprezar a ideia de valores morais de um grupo determinado. Tá? Ligação entre ética e cargo público. Ó, ética e cargo público. Cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas em uma estrutura organizacional, os quais são assumidos pelos servidores públicos. Então, reparem que cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades prevista numa estrutura e que é remunerada pelos cofres públicos. Faltou isso aqui também. Remunerada pelo erário público. Então, exemplo que eu tenho cargo de policial federal, policial rodoviário federal. Por quê? Eu tenho um conjunto de atribuições, um conjunto de responsabilidades previstas numa estrutura que são assumidas pelo servidor público, beleza? Então, a ocupação de um cargo público, ela vai implicar em graus distintos de poder de mando e decisão, ok? Olha só que interessante. Pô, Jorge, você como policial, você tem poder de mando e decisão? Sim, alguns cargos mais mitigados, outros menos, mas principalmente a atividade policial, ela tem o policial de rua, o policial que faz o policiamento, polícia militar, polícia civil ali na atividade de polícia judiciária, a gente tem poder de mando e poder de decisão, claro que é amparado na legalidade, né? Nunca tomando muito cuidado para não extrapolar e nunca extrapolando essas prerrogativas, mas nós temos uma certa discricionalidade na nossa atuação. E isso deve ser sempre usado com muito cuidado. O servidor que não se pauta pelo cuidado no trato com o usuário,
com as suas atribuições, ele acaba violando. Beleza? Vamos lá? Vamos lá. Se o servidor está fazendo algo além do que está previsto, é antiético, ainda que seja legal. Porque o servidor público só pode fazer o que a lei determina. Só pode fazer o que a lei determina. Nada além disso. Por exemplo, se você está amparado na legalidade vendendo produto de uma revista qualquer, você pode fazer isso fora do seu cargo, pois a partir do momento que você está exercendo seu cargo, por mais que este esteja revestido de legalidade, por exemplo, o chefe permitiu, você não pode vender essa revista, porque você vai fazer somente aquilo que seu cargo prevê, e o cargo prevê um conjunto de atribuições e responsabilidades que estão previstas na estrutura, que estão escritos e também envolvem distintos graus de poder, e você deve respeitar a hierarquia. Então, por exemplo, horário de trabalho, ó, o servidor trabalha das 8, um exemplo, tá? Às 18. Nesse horário, eu não posso realizar qualquer outra atividade profissional. Por quê? Porque eu estou recebendo para trabalhar das 8 às 18. Eu recebo do cargo remunerado pelo povo. Ora, se eu tiro qualquer desses horários aqui para prestar um serviço estranho à minha atividade, eu estou sendo imoral. Então, por exemplo, se eu vou fazer tenho que fazer um trabalho, sou advogado, não na polícia que não pode, mas você trabalha em outro setor, você advoga também. Então, eu vou pegar ali, vou pegar aqui, eu entrei às 8, não tem nada a fazer, até 10 horas está vazio. Vou fazer as coisas particulares. Você não pode, você tem que estar lá fazendo as suas atribuições, as suas responsabilidades como servidor público. Todo servidor deve estar atento às questões éticas ligadas à sua profissão, ao cargo que ocupa. Por quê? Você pode ser um servidor e ter outra profissão, por exemplo, ser um psicólogo, um advogado. Nesse caso, você tem que seguir o código de ética de duas vertentes. Tanto o código de ética do seu cargo, quanto o da profissão que você tem. Beleza? Isso aqui nós temos na ética normativa, deontologia. E essa ética normativa vai se dividir em duas ramificações. Ética axiológica, que estuda os valores, e a ética deontológica, que vai estudar os deveres. Nós falamos isso na última aula, uma revisãozinha aqui. E aí você tem dois códigos de ética. E você precisa estar ligado à ética geral, a diferença de ética e moral. Mas também a sua ética deontológica, que você pode ou não fazer dentro daquelas regras, né? Regras profissionais. Aqui das regras deontológicas. Tá. Deontológicas, né? É importante lembrar que a ética nos incentiva a ir além das convenções sociais, tá? Cuidado, convenções sociais, regras sociais, estão falando de moral. Por quê? Na ética, nós vamos quebrar alguns paradigmas, por isso nós falamos que a ética é um estudo da moral, nós vamos pegar o que é bom na moral, o que não for bom a gente quebra paradigmas. E nós vamos nivelar relações desiguais. Por quê? Visando transformar a sociedade. Porque é um papel do serviço público desenvolver políticas públicas para que se possa nivelar as relações iguais, tornando-as iguais. Tá? Responsabilidade ética do servidor. O servidor é detentor de um cargo público e corresponde aos 3 aspectos de consciência política e moral. Vamos lá. Quais são esses aspectos?
Servidor público zela por algo que não lhe pertence, é o bem comum, ok? Por quê? Ele zela pelo patrimônio público. E se esse servidor atenta contra um patrimônio, patrimônio público, ele está tendo uma ação antiética. Por quê? Um princípio da consciência política e moral é zelar por algo que não lhe pertence, não é seu pessoalmente. Exemplo, viatura no serviço. Então, quer ver um exemplo bobo, mas que é usual? Então, você é policial e você tá vendo ali que a viatura que você trabalha tá suja ou que o óleo tá acabando. Cara, você como servidor, você tem que informar a chefia, o responsável pela manutenção. Ó, a viatura tá com óleo acabando. Se você puder, pô, no de plantão aí, eu fui lá, a viatura tava suja, eu falei, pô, tem aqui onde eu lavar? Tem. Não precisa fazer, não vou fazer. Lavei a viatura lá, entreguei a viatura no outro serviço, no outro dia, em condições. Por quê? Porque não é meu, não é do colega, não é da polícia. A viatura é da população. A população pagou caro por aquilo. Quanto mais segurança para o policial a viatura tem, mais cara ela é. Você vê aí uma viatura, dependendo do modelo e das características daquela viatura, você pode pagar 400 mil numa viatura policial. Oh, não, é verdade. Hoje, por exemplo, uma Trailblazer, né, blindada, vai beirar aí 350, 400 mil reais num veículo. É muito dinheiro. E é dinheiro de quem? Da população. Então, cabe ao servidor zelar pelaquilo. O servidor público tem poder e autonomia proporcional à sua missão. Ok? Por quê? Cuidado, tá? Sempre é proporcional. Se falar que é total autonomia, tá errada. Por quê? É proporcional à sua missão. Então, juízes têm mais autonomia do que policiais, porque a missão deles é diferente da nossa. O servidor público realiza ações importantes, não em seu próprio nome, mas em nome de uma coletividade. Por isso que sempre prevalece a ideia de bem comum. Você sempre tem que estar guiado por essa ideia de bem comum. Tipos de código de conduta. Gente, o servidor público do Poder Executivo Federal, ele está sujeito ao decreto, número 1771 a 1171 de 94, ok? Um servidor do Estado deve ter um código de ética do Estado. Se não tiver, ele está ligado ao decreto 1171. Leia, já falei. Vou tratar dos principais pontos aqui, mas é importante que você leia. Então, o município ele tem que ter um código de ética, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário. E eu tenho dois tipos de código de ética. O código de ética no serviço, ok? Ele vai ter algumas características que são muito cobradas em prova. Por quê? Eu tenho código de condutas imperativas, que são aquelas que não permitem decisão, por isso que eu falei que o código de ética no serviço público ele tem características de ambos, tá? Então eu tenho dois tipos de código de ética, de código de conduta, tá? Dois tipos de código de conduta. O código de conduta imperativo, que não permitem por parte do servidor, decisão por parte do servidor, né? E devem ser cumpridas fielmente. Ó, não há autonomia do servidor. Ele tem que cumprir. Então o servidor não consegue falar, vou cumprir isso, vou cumprir aquilo. Não. E eu tenho o código de conduta constitutivo, que são aqueles que permitem alguma, não é toda, é algum grau de decisão e de escolha por parte do servidor. E variam sua forma nas instituições, tá? Então eu tenho dois tipos, imperativos, e aí só essa expressão aqui, você já vê que imperativo é algo que eu não posso quebrar, é uma ordem, é um império, então eu não posso quebrar, tá? E eu tenho os constitutivos. Nos constitutivos eu tenho certo grau de autonomia. Reparem que não é algo pleno. Por quê? Há certa margem. Mas não é certa margem, não é
uma margem total de decisão. Posso decidir ali. Então, quando eu falo de códigos constitutivos, eu tenho que lembrar que há certos aspectos do serviço público que não se medem pelo simples cumprimento exterior das normas, mas pelas qualidades com que as regras são observadas. Ou seja, eu tenho que fazer uma análise ética, não somente legal. Beleza? Então eu tenho que fazer uma análise ética. Por quê? A conduta vai levar em conta a subjetividade do agente. Beleza? Nem tudo que é legal é moral. Então existem algumas ações que, mesmo revestidas de legalidade, não podem ser feitas pelo servidor. Ok? Então, se há algum grau de decisão que vai para essa parte mais constitutiva, ou seja, que permite um grau de decisão para a gente. Decisão que, embora leve em conta a subjetividade, não leve em conta a emocionalidade e subjetivismos, porque precisa ser embasado, ou seja, não pode ser da cabeça, né, do servidor. Por exemplo, algumas condutas eu posso decidir se eu vou fazer ou não. Por exemplo, com base na segurança. Vou fazer ali um procedimento, uma vistoria, ou um fechamento de uma via, uma perícia, e eu acho que para o bem comum aquilo não é mais adequado. Ah, mas você não quer fazer aquela interdição ali agora porque se deveria ser feita com base nas regras e normas. Olha, não vou fazer porque isso pode gerar um risco, pode gerar um acidente, enfim, né? O servidor ele tem que sempre analisar, mas ele tem que saber que ele vai ter que justificar aquela decisão dele. Então, não quero fazer. Não é assim. Apesar de ser algo subjetivo, não pode ser baseado no subjetivismo. Não pode ser na cabeça do servidor. Eu tenho que decidir e explicar o porquê que eu decidi. Motivar aquela decisão sempre com base no bem comum. Então, a conduta do servidor, ela não pode ser apenas legal, mas precisa ser moral. Tem uma finalidade, ser honesta e ao encontro da ética no serviço público. Ao encontro, não é de encontro, é ao encontro, tá? Então, a questão da escolha, que é uma ação que deve ser baseada na questão ética, eu vou fazer uma deliberação, e essa deliberação é uma reflexão. Essa reflexão ela é invisível, tá? Então, eu vou fazer ali uma deliberação, essa reflexão é invisível, na mente do servidor, e a escolha, que é o momento final, ela é visível, é decisão. Então, eu vou fazer uma balança, eu analiso os prós e os contras com base nos meus valores, falei isso para vocês na última aula, com base nos meus valores eu vou decidir, né? Os meus valores vão influenciar muito isso, e aí eu decido. A decisão já é ali a parte visível, a parte final da opção do servidor. Algumas vezes você não saberá se a conduta de alguém foi ética ou não, porque você não terá acesso à deliberação da pessoa. O que essa pessoa usou para escolher isso? Por que a decisão dela foi nesse sentido? Ok? Aqui nós temos alguns exemplos que eu coloquei aqui para gente que eu peguei. Então, você resolve jogar lixo na rua e aí, ao deliberar sobre o bem comum, você quer não entupir os bueiros. Por quê? Porque você tem um compromisso com o meio ambiente. Isso foi uma deliberação na sua consciência, ok? Essa deliberação vai gerar uma ação que alguém pode dizer que foi ética, mas que pode também não ter sido. Por quê? Porque envolve uma deliberação que não foi pensada eticamente, ok? Por quê? Porque você pode ter decidido não jogar o lixo porque viu alguém que te conhece e essa pessoa poderia tirar uma foto, postar na internet, ok? Então essa deliberação não foi ética. Houve uma reflexão, mas a sua ação pode ser vista como ética. Então, na verdade, você nunca saberá se essa conduta foi ética ou não, porque você não tem acesso à deliberação. Beleza? Então, os comportamentos tendem a ser mais ou menos duradouros quando também envolve uma deliberação ética. Beleza?
Ética deve ser boa para si mesmo, que você tem que fazer o bem porque isso é bom. Então, se você é uma pessoa ética, você faz o bem porque é bom, tá? Você faz o bem porque você concorda que aquilo é bom para você e para a sociedade no qual você está inserido, beleza? Isso é importante ali para a gente poder tratar sobre ética. E como é que você vai deliberar? Lembra que eu falei de deliberação? Olha, deliberar envolve reflexão. Por isso, não é uma tarefa fácil. Mas o administrador ele poderá contar com algumas ferramentas para balizar as ações administrativas. Quais são elas? Legislação. Então, ele vai decidir com base na legislação, com base nos códigos de ética, no seu planejamento estratégico do órgão público, plano de ação, atualização, porque quanto mais atualizado o servidor é, mais fácil é a deliberação dele. As reuniões, ou seja, trazer outras pessoas para decidir com você, participação popular, geralmente por meio de audiências públicas, isso aqui é o mais usual. Então, se você quer deliberar com mérito, quanto mais informações você tiver, melhor. Por quê? Porque aí sai do achismo, ok? Se você fica no achismo, você pode ter ações antiéticas. Por isso, nós temos comissões de éticas, que vão ajudar o servidor a deliberar. Eu posso demandar essas comissões para que elas me expliquem, isso aqui é ético, não é ético, para que o gestor consiga decidir com base nessas informações, ok? Por quê? Porque o servidor, o gestor público servidor, ele está ali para prestar um serviço, ok? E não para exercer poder, ok? Nós temos aqui o seguinte, nós temos uma cultura que via o trabalho como algo de escravos. O trabalho é ruim, o trabalho deve ser punido. E hoje em dia não, todo mundo trabalha. E o trabalho deve ser visto de forma a produzir o bem comum, ok? Então, o trabalho do líder, do gestor, deve se deixar aparentar como um simples exercício do poder coercitivo e passar a ser visto como prestação de um serviço. Ou seja, eu deixo de trabalhar, de demonstrar ali esse serviço como um exercício do poder do Estado e passo a ser visto como um prestador de serviço. Uma coisa que eu sempre falo com meus alunos, o policial, ele é um prestador de serviço público, ele é um trabalhador da segurança pública. Eu não represento só o poder coercitivo do Estado, a força do Estado, não. Eu sou um prestador de serviço de segurança pública para a população, visando o bem comum, tá bom? Vamos finalizar aqui rapidinho esse tópico falando de assédio moral, tá? O que é o assédio moral? O assédio moral, ele é um desvio ético grave, ok? Isso cai bastante em prova. O que é assédio moral? Assédio moral é qualquer conduta abusiva. Essa conduta pode ser por gesto, palavras, comportamentos ou atitude. Agora, essa conduta deve ser repetitiva ou sistematizada. Ela vai atentar contra a dignidade e a integridade psíquica ou física de uma pessoa, que isso vai ameaçar o seu emprego ou degrade o clima de trabalho. Geralmente é isso aqui, a pessoa fica mal no trabalho. Há uma pressão ou deixa eu ver aqui o termo melhor para se usar. Há uma pressão ilegal nos servidores. Pô, Jorge, existe pressão legal? Existe. O que seria uma pressão legal ou uma pressão tolerável? Ora, quando eu tenho que cumprir metas, isso gera pressão. Quando eu tenho que cumprir determinadas missões, olha, a gente tem que fazer isso aqui em tal tempo. É necessário. Não posso, como servidor, falar, não, você faz depois. Não. A gente tem metas para cumprir. Por exemplo, pega aí a atividade policial, ó, vocês vão ter que fazer tantas abordagens, tantas fiscalizações, patrulhamentos de tantos quilômetros.
Então, isso pode gerar uma pressão. Mas isso é uma pressão legal que advém não do gestor, mas da atividade em si. O que não é legal? Aquela pressão para saciar o âmago da pessoa, né? Fazer que a pessoa se sinta bem, geralmente o chefe, né? Aquela pressão ali, aquela cobrança, batendo mesa, gritando, falando alto, cobrando na frente de outras pessoas, isso já pode configurar ali um ato de abuso e de assédio moral, tá? Então, o assédio moral ele pode envolver atitudes hostis, isolamento, recusa de comunicação, atentar contra a dignidade, violência verbal, física ou até mesmo sexual. Essa violência pode ser vertical, ou seja, ascendente ou descendente, ou horizontal. Por quê? Pode acontecer entre pares, que são pessoas do mesmo nível hierárquico, ou de chefe para subordinado, e também de um grupo de subordinados a um gestor, tá bom? Gente, vamos falar aqui agora, no próximo bloco, na verdade, né? Próximo bloco eu vou finalizar, falar de princípios gerais e falar do Código de Ética do Serviço Público Federal, beleza? Tamo junto, forte abraço. Valeu!